Bom dia. Às 8h06, eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, dia 7 de dezembro do ano de 2018. E questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Sim, senhor presidente. Primeiro, prestação de contas número 0600-971, dígito 42, relatoria do desembargador Cornélio Alves de Azevedo, requerente Getúlio Nunes do Rego, advogado José Willam de Medeiros Costa. Segundo, prestação de contas número 0600-917, dígito 76, relator juiz José Dantas de Paiva, requerente Carlos Alberto de Souza Rosado II, advogado Ionari Zacarias Bezerra Maia e outro. Terceiro, prestação de contas número 0600-944, dígito 59, relatoria do juiz José Dantas de Paiva, requerente Kleber Jefferson de Oliveira, advogado Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros. Quarto, prestação de contas número 0601-353, dígito 35, relator juiz José Dantas de Paiva, requerente José Dias de Souza Martins, advogado Abraão Luiz Filgueira Lopes. Por fim, prestação de contas número 0601-242, dígito 51, relator juiz Luiz Gustavo Alves Smith, requerente Manuel Cunha Neto, advogado Joaquim Emanuel Fernandes Teixeira. Obrigado, doutor. Comunicação, indicações e propostas. Mais uma vez aqui temos a presença do artista plástico Fagner Autuori. Aí, bom dia, seja bem-vindo. E para quem não enxergue nenhuma razão para a presença do artista plástico, o saudoso Mário Mossi Porto, né, tem uma obra em que ele fala da similitude entre a criação artística e também o direito, né? Então, vamos aí observando aqui na nossa labuta, e o senhor aí na sua criação, que o dia seja inspirado e que a sua obra aí tenha... Doutor Glauber preocupado com o cenário de ontem, né, doutor Glauber? Senhor presidente, mas depois eu vi que ele estava fazendo mais um ambiente, não tanto estes... Mas é isso. Eu não tenho nenhuma comunicação. Desembargador Cornélio Alves. Eu também não tenho, não. Doutor Glauber. Não, senhor presidente. Doutor André Pereira. Também não, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também não, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo Alves Smith. Gostaria só de propor um voto de congratulações ao presidente desta casa, que logo mais será agraciado com a honraria concedida pelo Tribunal de Contas do Estado, o mérito de Narco Mari, salvo engano. Eu passo então a presidência ao desembargador Cornélio. Pois não, recebo com todo prazer. Aprovada? Aprovada. Soube inclusive que haverá um jantar que não é de adesão, promovido pelo agraciado. A informação chegou para mim equivocada, porque eu soube que era um almoço, logo em sequência à homenagem. Então deixa para outro dia. Não vamos divergir pela refeição, né? Então pronto, então aprovada a unanimidade, e eu devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutor Luiz Gustavo, doutor Glauber, todos. E assegura a presença aí é um almoço que vocês vão oferecer, é um jantar, como é? Doutor Vladimir Capistrano. Sem comunicações, senhor. Doutora Cibele. Sem comunicações. Então, iniciemos os julgamentos. E o primeiro deles, eu passo a presidência ao desembargador Cornélio Alves em face do meu impedimento, a prestação de contas 971, dígito 42, o relator desembargador Cornélio, requerente
Getúlio Nunes do Rego, advogado José William. Passa a presidência, desembargador. Eu recebo a presidência, mas como eu sou relator, aí repasso para Do André. Doutor André. Desculpe. Recebo com muita honra, senhor presidente, com a palavra o relator para identificar e relatar. É um processo de prestação de contas 0600-971-42. Deputado estadual, cargo, eleição em 2018, Getúlio Nunes do Rego, né? E eu poderia aqui até fazer um resumo daquele sistema de ontem, porque eu estou votando de acordo com o voto do parecer da procuradora, que é com ressalvas, só em relação ao ressarcimento, porque tem aquela contratação de advogados que no contrato ele diz que dá a entender que pode ser extrajudicial, fora do foro eleitoral, né? E eu, como ele atua no eleitoral, eu estava propondo assim, o Ministério Público quer que devolva os R$6.000 integrais. E eu estou propondo R$3.000, a metade, porque ele atuou no eleitoral. No dia da eleição ele foi para o interior, coisa e tal, não sei. Embargador Cornélio, eu tenho alguns processos com esse mesmo opinamento por parte do Ministério Público. Sim. Como Vossa Excelência está votando hoje, eu vou ter até que antecipar meu voto nesse processo. Pronto, vamos ver se você chegou ao entendimento aqui. Nos processos em que eu sou relator, eu estou propondo voto no sentido de afastar essa aventada irregularidade. Porque, pelo menos no contrato, dos contratos, nos processos em que eu estou analisando, o Ministério Público... Então não devolveria nada. E a CAS estão se prendendo ao fato de que no instrumento contratual tem dito prestar assessoria jurídica. E a lei exigiria que fosse consultoria jurídica e não assessoria. Eu estou nos processos em que eu trarei, inclusive segunda-feira, ia trazer hoje, mas não deu tempo, eu estou analisando que as palavras assessoria e consultoria, elas têm, nesse plano, equivalência semântica. Desde que não esteja comprovado nos autos de que houve, com aquele pagamento, o efetivo exercício de procuratório judicial em processo judicial litigioso, e pelo menos nos processos em que eu estou relatando não há essa comprovação por parte nem da CAS nem do Ministério Público, eu estou entendendo que há equivalência semântica entre as duas palavras. Eu também fiz uma breve pesquisa sobre o que significa consultoria e assessoria, e o traço distintivo entre as duas atividades é especificamente que a consultoria ela é pontual para um tema, para uma pergunta específica, enquanto que a assessoria ela tem um caráter mais genérico, mas também dentro desse âmbito de prestar opinamento. Então eu estou, nos processos em que sou relator, afastando essa diferença semântica como irregularidade, entendendo que assessoria jurídica e consultoria jurídica para esse fim se equivalem, e estou aprovando as contas sem devolução de recursos. O presidente, eu acho que vai ter sustentação oral. Ou a gente faz o entendimento aqui, ou então eu retiro. Sim, vai ter sustentação oral, então é porque já... porque eu não entendi. Tem que fazer, então, o relatório para sustentação, pedir sustentação oral? Não, nesse caso eu vou na mesa para a gente. Eu não tenho nenhum problema em aderir, porque também, mas. Não, é porque há um pedido de sustentação oral essa pela não é parte aquela questão que julgávamos aqui referente à contratação. Não, é só porque é outra coisa. instrumento de contrato tem dito que o contratação é para prestar assessoria essa jurídica. é a cláusula contratual, a interpretação de cláusula. E que deveria ser consultoria jurídica. Na realidade é um valor de R$2.000. Mas não é só isso, assim, não é só o termo assessoria. Fala que é para atuar no foro, defender processos, tem todo como eu disse, eu não vi este contrato. Nos contratos existem contratos que são bem mais... O contrato dos processos em que eu sou relator tem só a palavra assessoria. E não tem nenhuma comprovação de que houve qualquer atuação em processos judiciais e litigiosos. Pois há procurações que têm um delineamento melhor, mais profundo. Inclusive, se a atividade do advogado, mesmo dentro deste contrato de assessoria, tivesse sido simplesmente, por exemplo, juntada de documentos nos processos de prestação de contas, isso não caracteriza a atividade de advocacia, até porque a parte tem jus postulante, já que se trata de processo administrativo. Então, nos casos em que eu sou relator, não há nenhuma comprovação de atividade em processo judicial litigioso, e eu, quando trouxer o voto na próxima semana, vou entender que não há irregularidade nenhuma, é apenas uma equivalência semântica entre as duas palavras. Mas, como eu disse, eu não conheço o caso específico. Tudo bem. A tese eu não tenho problema nenhum de aderir, até porque eu acho também que a questão só de interpretação, eu não vejo esse obstáculo, não. Então, na mesa, a gente analisa isso melhor. Segunda-feira, possivelmente, eu trarei o voto no meu processo. Tá certo, então fica para segunda e a gente analisa em conjunto.
Então, eu devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, nosso decano, doutor André Pereira. Então vamos ao julgamento do segundo, é prestação de contas número 917, dígito 76. O relator é o juiz eleitoral doutor José Dantas de Paiva, requerente Carlos Alberto de Souza Rosado II. E o advogado doutor Zacarias Bezerra. Está em mesa, doutor Zé Dantas? Está em mesa, senhor presidente. Processo já identificado. Se puder resumir, doutor Zé Dantas, pode. Ok. Trata-se de prestação de contas referente às eleições gerais de 2018, apresentada por Carlos Alberto de Souza Rosado II, candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido Progressista. Com vista dos autos, a Comissão de Análise de Contas detectou a presença de algumas inconsistências na prestação de contas do candidato, razão pela qual procedeu baixa dos autos em diligência, com o objetivo de fazer com que o candidato se manifestasse sobre as impropriedades e a complementasse, apresentando os esclarecimentos necessários, os documentos necessários ao exame das contas. O candidato apresentou resposta ao relatório preliminar, acompanhado da documentação complementar e está nos autos. Com nova vista dos autos, o órgão técnico entendeu sanadas algumas falhas e emitiu o parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas. A Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação das contas com ressalvas e ao relatório, senhor presidente. Já seria o voto, não é isso, doutor Zé Dantas? Não, esse é o relatório. O relatório, então, aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, nosso objetivo aqui, nosso julgamento é pela aprovação das contas com ressalvas, porque tiveram algumas irregularidades. Entretanto, ficou apenas uma, que o candidato, por uma questão também de entendimento, não regularizou, que é a aquisição de 2 impressoras, que ele entende que não é bem permanente e não queria devolver. E aí nós entendemos que é um bem permanente, material permanente que foi adquirido por ele, que ele tem que devolver sim. E no final aqui, diante dessa situação, em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Carlos Alberto de Souza Rosado II, pertinente ao cargo, à campanha do cargo de deputado federal nas eleições de 2018, nos termos do artigo 77, inciso 2 da Resolução 23.553 do TSE, determinando a devolução da quantia de R$ 502,20 ao Tesouro Nacional. Após o trânsito julgado da decisão, notifica-se o candidato para que, no prazo de 5 dias, proceda a devolução da referida quantia por meio da GRU, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º, já referido na resolução. E é como voto, senhor presidente. É só para devolver um valor. Não, tranquilo. Da que ele gastou com a impressora, né? Ele comprou 2 impressoras. Ele fica com a impressora, mas devolve o valor. Ele não. Ele fica com o partido. Não, com ele. Fica com ele. E aí ele devolve o valor das impressoras. Eu pedi a doutor Zé Dantas a agilidade no julgamento, e aí só para justificar, porque nós estamos agora nessa etapa de julgamento dos processos de prestação de contas, que são muitos, e a tendência é que a matéria ela se repita em determinados votos. Então, obviamente, sendo uma questão nova trazida à corte, e aí sim é necessário o debate, e sempre que tiver a necessidade, jamais será cerceado aqui pela presidência. Mas pediria até para que pudéssemos, doutor Vladimir estava preocupado com a questão do tempo, então para que a gente possa... Mas como não tem nada assim de complexo, a não ser... Exatamente, então não traz nenhum prejuízo. Não vai ter nenhum prejuízo nem ao candidato, nem ao controle do judiciário, nem social. Doutor Luiz Gustavo, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. Doutor Vladimir? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio? Acompanho. Doutor Glauber Alves? Acompanho. Doutor André Pereira? Com o relator. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator e acórdão publicado em sessão, não é isso, doutor Zé Dantas? Exatamente, senhor presidente. Então, o terceiro é prestação de contas número 944, dígito 59, relator doutor José Dantas de Paiva, requerente Kleber de Oliveira, o advogado doutor Felipe Cortez. Está em mesa, doutor Zé Dantas? Está em mesa, senhor presidente. O relatório é o seguinte: trata-se de prestação de contas
pertinente às eleições gerais de 2018, apresentada por José Dias. José Dias, a 944-59 é José Dias, foi chamado como Kleber. Que é uma inversão, Está invertido na pauta. 600, 944 de 59, o requerente é José Dias. José Dias, então. É só na pauta que está errado. E o advogado é. Doutor Abraão Lopes. Doutor Abraão Lopes, então o impedimento do doutor Vladimir, o relator é doutor José Dantas de Paiva, com essa retificação. Trata-se de prestação de contas referente às eleições gerais de 2018, apresentada por José Dias de Souza Martins, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido da Social Democracia Brasileira. Com vista dos autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais pugnou pela notificação do candidato para esclarecer e sanar algumas irregularidades que foram detectadas nos autos. O candidato requerente apresentou a documentação que está nos autos, identificada com os números que estão constando aí no relatório, com o fim de sanar as impropriedades enumeradas no relatório preliminar de diligências. Em seguida, o órgão técnico responsável pela análise das contas emitiu o parecer técnico conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, em face da permanência de apenas uma irregularidade, a qual não comprometeria a confiabilidade das contas sob exame. O órgão técnico ainda opinou pela comunicação à Secretaria da Receita Federal acerca da inexistência de contratações de pessoas físicas para a prestação de serviços na campanha do candidato, as quais se enquadrariam na condição de contribuinte individual para fins previdenciários. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação das contas com ressalvas. E é o relatório, senhor. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? A prestação de contas foi apresentada em 25 de outubro de 2018, atendendo, por conseguinte, ao que prevê a Resolução 23.553 de 2017, que estabelece o prazo de 30 dias. De acordo com o que foi relatado, após a análise da documentação apresentada pelo candidato, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação com ressalvas da presente prestação de contas em face da permanência de apenas uma irregularidade, consistente na inobservância do prazo de 72 horas após o recebimento de recursos financeiros para fins de informação à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 50, inciso 1 da referida resolução. Contudo, a irregularidade não tem o condão de macular a lisura e a transparência da prestação de contas sob exame, uma vez que a respectiva receita foi devidamente registrada e comprovada nos presentes autos, merecendo tão somente a anotação de ressalvas em face da inobservância do prazo estabelecido na legislação eleitoral. E é em função disso, senhor presidente, que nós estamos também aprovando as contas com ressalvas pela existência de apenas essa irregularidade. Então, o nosso voto é pela aprovação das contas com ressalvas do candidato José Dias de Souza Martins, pertinente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. De 2018, nós temos a resolução 23.553/18, TSE, como voto, senhor presidente. Todos de acordo? De acordo. Senhor presidente, eu Pois não. registrei meu impedimento para esse processo. Nesse também? Não, porque Doutor Vladimir. Doutor Vladimir. Então, registrado o impedimento doutor Vladimir, doutor Luiz Gustavo, prestação de contas aprovadas com ressalvas do candidato José Dias de Souza Martins, a unanimidade nos termos do voto do relator. Acórdão publicado em sessão. Em sessão, senhor. Então, obrigado, doutor Zé Dantas. Vamos ao quarto, que é prestação de contas número 601-353-35. O relator é doutor José Dantas de Paiva. E agora sim, o requerente é Kleber Jefferson de Oliveira Rodrigues. Jefferson, né, no caso. Kleber Jefferson. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o processo está identificado e trata-se de prestação de contas pertinente às eleições gerais de 2018, apresentadas por Kleber Jefferson de Oliveira Rodrigues, candidato ao cargo de deputado estadual pelo partido Avante. Com vista dos autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais pugnou pela notificação do candidato
para esclarecer e sanar algumas irregularidades detectadas nos autos. O candidato requerente apresentou a documentação para sanar as irregularidades, as impropriedades enumeradas no relatório preliminar de diligências. Além disso, foi juntada aos autos justificativa apresentada pelo contador e for apresentada prestação de contas retificadora. Em seguida, o órgão técnico responsável pela análise das contas emitiu o parecer técnico conclusivo que está nos autos, manifestando-se pela aprovação das contas. Por seu turno, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação das contas sem ressalva, senhor presidente, e ao relatório. Aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? As contas foram prestadas, ela obedeceu a todos os requisitos legais, todas as despesas foram comprovadas, e diante da manifestação do órgão técnico pela aprovação e também com a manifestação do Ministério Público, da Procuradoria Regional Eleitoral, a nossa decisão pela aprovação das contas de campanha do candidato Kleber Jefferson de Oliveira Rodrigues, pertinente ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018, nos termos do artigo 77, inciso 1 da resolução 23.553/18 do TSE, e como voto, senhor presidente. Todos de acordo? Só fazendo um registro, senhor presidente, nesse processo que temos aquele mesmo problema com o Facebook, que o candidato tem que comprar créditos e acaba ficando com um saldo lá no Facebook. Este processo também foi um saldo de apenas 31 centavos. Mas em algum momento a gente vai ter que enfrentar esse problema quando o saldo for maior. Mas só registrando a mesma dificuldade com o Facebook. Porque o Facebook ele vende os créditos e está no processo, e você vai se utilizando desses créditos, né, até atingir o limite. Há candidatos, eu estive observando outros relatórios, outras prestações de contas, que eles não chegam a usar todos os créditos, né, e os relatórios que o Facebook expede depois, a posteriori, nunca fica no tempo concomitante. Então o detalhe é esse realmente. Então prestação de contas aprovadas do candidato Kleber Jefferson de Oliveira Rodrigues, à unanimidade, nos termos do voto do relator. Acórdão publicado em sessão. Eu tenho uma sugestão para a corte, e aí para a gente não debater aqui, mas se acolherem na sessão seguinte, a gente coloca em prática. Nesses processos, que são muitos, como disse, e que não tenham sustentação oral, a gente dispensaria a leitura do relatório, já que está disponível aqui. Lá no TJ fazemos isso, né? Eu fiz isso ontem já. Foi? E aí a gente ganharia um tempo bem significativo. Os que estão de acordo com o parecer da comissão do Ministério Público. Então vamos lá, mas aí fica para a gente se acolher, a gente colocaria em prática na sessão seguinte. Número 5 aqui a prestação de contas número 601.242, dígito 51, o relator Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, e o requerente Manuel Cunha Neto, advogado Dr. Joaquim Emanuel. Está em mesa, doutor Luiz Gustavo? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Prestação de contas de Manuel Cunha Neto, cargo de deputado estadual, eleição de 2018. A comissão de análise expediu o relatório e apontou a existência de algumas falhas a serem saneadas. Em resposta, o requerente esclareceu alguns pontos e juntou documentos. Parecer conclusivo pela aprovação com ressalva, o Ministério Público não se pronunciou nesse feito. É o que importa relatar, senhor presidente. Excelência, doutora Cibele quer falar. Eu me pronunciei. ID 498321. Relator. Retirado de mesa ou quer? Não, foi aprovação, parecer pela aprovação com ressalvas. Então, é só corrigir o... É porque, na verdade, o Ministério Público tem um curtíssimo prazo e foi ofertado fora do prazo. Um dia após, eu acho. Exatamente. Mas sem problema, eu faço essa adequação, não, mas nenhum problema. Faço a adequação. Um prazo impróprio, porque então... como esse processo foi trabalhado e minutado sem parecer, por isso ele ficou dessa forma. Então, como vota Vossa Excelência? Sem problemas. Sem problemas. Vamos lá, vamos ao voto.
O voto aqui, a situação, foram... o voto, na verdade, nós nos reportamos a duas falhas, duas ocorrências, que uma seria uma doação estimável em dinheiro, a cessão de um veículo que não tinha sido comprovada a propriedade, consta do voto escrito. E num primeiro momento, o prestador de contas apenas trouxe uma declaração do doador, dizendo que era o proprietário, mas não comprovou via o documento do veículo. O que veio posteriormente, ao parecer conclusivo, veio aos autos, a cópia do documento. Então eu entendo que essa irregularidade está totalmente, plenamente sanada. Remanesceu ainda um segundo ponto, que diz respeito à mesma questão, senhor presidente, a questão do Facebook, que é o que nós já debatemos, e no caso dos autos aqui, a diferença foi de R$ 53,80 não utilizados, o que corresponde, no final, a 0,07% dos valores totais. E com essas considerações eu encaminho o voto no sentido da aprovação com ressalva das contas apresentadas por Manuel Cunha Neto, eleito para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Inclusive, remanescendo só essa questão, a exemplo do de Dr. Zé Dantas, que nós acabamos de votar, e que foi encaminhado pela aprovação com essa mesma situação, eu submeto aqui a uma falha, de fato, esse valor não foi utilizado, porém nós acabamos de julgar um que também remanesceu só essa falha, era um valor irrisório também, menor ainda, e que nós votamos pela aprovação, né? Porque tem sem nem ressalvas. Tem um problema aí, doutor Smith, de a gente estar por ressalva, em que o candidato... Errou se ele não contribuiu para aquilo. A irregularidade que o candidato cometeu? Nenhuma. O problema é que o sistema do Facebook não permite essa devolução. Mas então, aí nós teremos um outro problema, que isso é uma coisa que nós já discutimos. Nós teremos outro problema. No dia que esse valor for maior, não foi irrisório... o candidato não cometeu erro nenhum. A gente vai estar punindo o candidato por uma falha que ele não cometeu. Esse é um problema. Então, a por ressalvas é dizer que a gente está superando uma falha que o candidato cometeu, quando na verdade ele não cometeu falha nenhuma. Só me traz o receio, eu concordo, entendo o seu argumento, só me traz. Se a por ressalva na conta dele. Aprovação com ressalva, doutor Vladimir. Mas eu não vejo. Eu aprovo sem ressalvas essas coisas. Porque o candidato não cometeu nenhum equívoco na A minha preocupação, doutor Vladimir, é na situação onde houver realmente, como eu falei naquele dia que eu chamei a atenção para esse detalhe, quando houver um superdimensionamento na compra desses créditos, com verba pública e tal. Mas para mim, se o candidato tiver... Mas ele teria a responsabilidade de controlar, pelo menos em tese, que sobra alguma coisa, tudo bem. O Facebook só vendia créditos a partir de 500 reais. Então, se sobrar 499, o candidato não cometeu falha. Se sobrar 501, ele cometeu, porque ele comprou um combo a mais do que devia. Mas até 499 não cometeu falha nenhuma. É uma linha de se pensar. Naquele julgamento, como ficou, qual foi a posição da corte? Eram outras... tinham outras irregularidades. Aqui, neste caso... Vossa Excelência fez nesse caso é porque, a exemplo do que o Dr. Zé Dantas acabou de julgar, só remanesceu essa questão do Facebook. Somente a diferença de valores. No Dr. Zé Dantas foram centavos, e aqui dá R$ 53,00 de sobra de crédito. A opinião do Ministério Público foi no sentido de... com ressalvas em face desse... eu vou manter com ressalvas. Então eu submeto aqui. Vou submeter à corte. Dr. Vladimir Capistrano. Nesse ponto, senhor presidente, eu divido do relator e aprovo sem ressalvas, porque o candidato não cometeu nenhuma impropriedade na prestação de contas dele. Perfeito. Desembargador Cornélio Alves. Eu vou acompanhar a divergência, porque na realidade o candidato ele não tem nenhum controle, não tem nem como reverter essa situação. Eu acho que cada caso deve ser analisado em concreto. E o valor? O valor, esse parâmetro... É até R$500, não é isso? Como são módulos, é uma coisa. Se a corte entender dessa forma, eu posso também adequar meu voto. Se comprar 2 módulos aí e não fizer uso... E não usar um inteiro, por exemplo, aí seria desorganização do candidato. É isso que eu tenho receio.
Mas aí Mas aí, no seria caso, caso- Seria caso a caso. Mas né? se ele está dentro do módulo que ele comprou e ele não usou o módulo inteiro, ele não tinha como fazer diferente. Ele não podia comprar 100 Não reais. tem como controlar centavos de utilização de um Centavos ou serviço mesmo desse tipo. dezenas. Vamos avançar aqui. Então eu vou adequar o voto e vou aprovar o exemplo do anterior, do Dr. Zé Dantas. Aprovo sem Sem ressalvas. ressalvas. Neste caso. Doutor Glauber. Acompanho o relator. Sem ressalvas. Sem Doutor ressalvas. André Pereira. Também aprovo sem ressalva. Doutor Zé Dantas já fez isso no anterior. No né? anterior também acompanho o voto. Então, prestação de contas aprovadas à unanimidade do candidato Manuel Cunha Neto, nos termos do voto do relator. E nesse caso o acórdão fica para a sessão seguinte ou já podemos considerar publicado? Em sessão. É só fazer Eu faço essa adequação agora. Perfeito. Então acórdão publicado em sessão. Doutor André, o candidato aqui, Manuel Cunha Neto, ele foi prefeito de Areia Branca, é engenheiro agrônomo, eu me recordo meu contemporâneo lá da ESAM. Manuel Cunha Neto. Está no segundo Ele é mandato. conhecido como Souza. Como Souza, Por exatamente. isso que ninguém sabe que Manuel Cunha Neto e Souza. É Souza. Lá na região, Souza. Então, publicado em sessão. Vamos agora avançar nos julgamentos. E aí, os processos pautados. E o primeiro deles é o recurso eleitoral 21/2017, a origem Nízia Floresta, relator desembargador Cornélio Alves, recorrente Jussier Correia do Nascimento, advogado Dr. Marcos José Marinho Júnior, recorrido Jorge Januário de Carvalho, advogado Dr. Tiago Alves da Silva. E está em mesa, desembargador? Tá mesmo. Vossa Excelência tem a palavra. Tem sustentação oral? Não tem. Não foi. Não? Não tem. Eu vou aqui no resumo. É um recurso eleitoral de uma AIME lá de Nízia Floresta, um suplente, certamente almejando a vaga do vereador eleito, e com base em documentos que ele conseguiu na prestação de contas, apresentou uma AIME e pediu para o juiz, se não considerasse como fosse o caso de AIME, que aplicasse o princípio da fugibilidade e recebesse como representação eleitoral. O juiz recebeu como AIME, porque já tinha passado a eleição, não era o caso de AIME mesmo, e a parte não juntou o rol de testemunha na inicial, como tanto na AIS como na AIME precisa do rol de testemunha. E a outra parte não negou os fatos, só eu contratei tal serviço, é meu sogro, paguei tal tudo, ou minha nora, e pegou e pagou. E as contas foram reprovadas no juiz, no juiz de origem. E aqui no tribunal as contas houve procedência do recurso e as contas foram aprovadas. E eu estou aqui trazendo o voto de acordo com o parecer do Ministério Público, né, mantendo-se a sentença de primeiro grau, porque ele não praticou nenhuma irregularidade capaz de caçar o diploma do vereador eleito. Tem a preliminar, Vossa Excelência está rejeitando, desembargador Cornélio? As preliminares eu rejeitei. Está rejeitando a questão primeiro da que é o nulidade. seguinte, porque era caso de AI mesmo, não era de novo cessamento de defesa também, porque as provas ele destruiu na inicial e não precisava ver testemunho, até porque ele não juntou o rol de testemunho como deveria ter juntado. Então o juiz tinha prova suficiente para julgar e julgou, né? Reconheceu do mérito e julgou a ação improcedente. O recurso que o Ministério Público deu parecer pela manutenção da sentença, eu estou nesse sentido. Com relação à preliminar, todos de acordo? Com o relator. E no mérito também? Também acompanho o resultado, o tribunal, à unanimidade, rejeitou a preliminar e no mérito negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Na sequência, temos aqui o segundo, recurso eleitoral número 347
dígito 09, o ano é 2016, a origem Areis, 67ª Zona Eleitoral. O relator, Dr. Francisco Glauber Alves Pessoa, o recorrente, coligação A Verdadeira Mudança. Advogado Dr. Daniel Monteiro da Silva, recorrido Antônio Braulio da Cunha, advogado Dr. Tiago Cortez, recorrido João Elias de Matos Neto, advogado Dr. Tiago Cortez também. Dr. Glauber, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, é um recurso eleitoral proposto pela coligação Verdadeira Mudança contra a sentença proferida pelo juiz de origem, que julgou improcedente o pedido contido em representação proposta pela recorrente, com fundamento no 30A da 9504/97, em desfavor de Antônio Braulio da Cunha e João Elias de Matos Neto, candidatos eleitos, respectivamente, para os cargos de prefeito e vice do município de Areis nas eleições de 2016. Na sentença, o juízo recorrido entendeu que não restaram provados os fatos narrados na representação, nem a relevância jurídica das condutas para comprometer a lisura do pleito e ensejar a configuração do ilícito descrito no 30A da Lei 9.504. Foram opostos embargos de declaração pelo recorrente contra a sentença, os quais foram rejeitados. Inconformada, ela recorre, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ocorrência de vício na prestação de conta dos recorridos, suficientes para a caracterização do ilícito do artigo 30A da Lei das Eleições. Dessa forma, pugnou pelo provimento dos recursos para a procedência da sua representação. Não houve contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, atuante nessa instância, opinou pelo desprovimento do recurso. É o voto, senhor presidente. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Vou tentar resumir, senhor presidente. O recurso foi muito difícil de compreender. O recurso, havia a mescla de argumentos que foram utilizados nos embargos de declaração e trazidos no recurso eleitoral. Eu vou apreciar, então, nessa corte, no que me foi viável compreender, porque de fato não foi fácil compreender. Basicamente, o investigante ele pediu uma série de diligências ao juízo, que eram diligências que estavam ao seu alcance. Era juntada de prestações de contas, documentos que existiriam no cartório eleitoral, etc. A magistrada, em decisão fundamentada, destacou que eram diligências que estavam ao alcance do próprio investigante, de forma que não tocava ao juízo serviço disso para deferir essas provas, motivos pelos quais indeferiu essas provas. Eu estou acompanhando isso, destacando que os documentos que a parte pediu, que eram as prestações de conta dos investigados, a apresentação pelo cartório eleitoral de todos os indícios e suspeitas do que ali existisse, e perícia contábil na prestação de contas dos investigados, oitiva de testemunhas, esses dois pontos eu vou fazer um destaque à parte. Eram documentos que estavam ao alcance da parte. Esse indeferimento feito pela magistrada encontra amparo nesse princípio geral de que os documentos eram públicos e de que, se a parte achava que era interessante, deveria tê-los apresentados ou com inicial no curso da demanda. E com relação à perícia contábil e à oitiva de testemunhas, com relação a esses documentos que não foram apresentados, eram de toda forma diligências inúteis e que por isso não mereciam deferimento, de forma que eu rejeito essa prefacial da nulidade da sentença, senhor presidente. Com relação a preliminar, alguma divergência? Com relator. Com relator, senhor presidente. Senhor presidente, indo direto ao mérito, trata-se de captação de gastos eleitorais. Eu vou no caso concreto. Foi-se alegada a não contabilização da contratação de um paredão de som conduzido por um táxi plaga vermelha, a ausência de documentos relativos à conta bancária, a não declaração de doações estimáveis em dinheiro, a irregularidade no registro de despesa com locação de palcos para realização de comícios, omitindo-se a locação de 3 palcos e pagamentos a ela correlatos, resultando em omissão de despesa, e a ausência de registro de doação a vereadores do material impresso, confeccionado e pago pela campanha majoritária, ausência de nota fiscal, pagamento no valor de R$ 1.500 à empresa do ramo gráfico, utilizando-se de cheque pré-datado, omissão contra a contratação de ônibus para transporte de militância e inconsistências nos pagamentos efetuados aos contratados, que cito aí no item 29. No tocante às irregularidades do item 1 e 8, o requerente juntou logo apenas a mídias, o qual consigna ligeiros registros audiovisuais sobre os ocorridos, inaptos por si só a comprovação, já que não comporta identificação. Relativamente às demais irregularidades, consoante pontuou o juiz sentenciante, a recorrente não ajuntou os documentos que confirmem minimamente sustentados, sequer juntando as peças da prestação de contas. O recurso, como se diz, tratou genericamente do que ocorreu.
Segundo, a regularidade ou não dos recursos arrecadados e de sua destinação é analisada por ocasião do exame de conta da prestação de contas, ocasião em que é feita a auditoria na movimentação de contas. A prestação de contas, nesse caso concreto relativo ao objeto de 2016, foi objeto de impugnação pelo recorrente, que apontou irregularidades no intuito de obter a sua reprovação. O juiz de primeiro grau julgou improcedente a impugnação, aprovando as contas de campanha dos recorridos sem quaisquer ressalvas, e resignada a investigante recorrente depois recurso eleitoral. No julgamento aqui, este tribunal negou o provimento ao recurso para manter a sentença, ou seja, manter a aprovação de contas. Contra o acordo foram postos embargos que também foram improvidos. O ilícito do artigo 30A da Lei 9.504/97 pressupõe ocorrência de fatos de relevância jurídica devidamente comprovados, que não existiram nesses autos, senhor presidente, motivo pelo que eu peço licença à corte para não ler todos os argumentos que, a meu ver, já estão disponibilizados no voto. Daí porque eu desprovejo o recurso consonância do parecer ministerial. Perfeito, doutor Glauber. Neste, como também acontece do desembargador Cornélio, o voto da presidência é computado. Eu indago da corte se há alguma divergência. Com o relator, senhor. Com o relator. Então, Com o relator. Processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator, inclusive computando o voto da presidência. Tem sustentação esse último? Não. Prestação de contas número 43, distrito 14, o ano de 2016. O relator é Dr. Vladimir Capistrano, requerente Partido Republicano Progressista, por meio do seu órgão estadual. O advogado Dr. Jorge Ferreira da Silva, requerente Thomas José Medeiros de Sena, na qualidade de presidente, não tem advogado habilitado. Requerente Kareni Soares Lobato de Queiroz, na qualidade de tesoureiro, e também sem advogado. Está em mesa, doutor? Tá sim, vou fazer a leitura do relatório e em seguida sintetizo rápido o voto. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Republicano Progressista, referente ao exercício financeiro de 2015. Em manifestação preliminar, a SACEP identificou a ausência de documentos que deveriam obrigatoriamente integrar a prestação de contas, bem como falha na representação processual do Grêmio Político e dos seus dirigentes, razão pela qual se determinou a baixa dos autos em diligência para que as peças necessárias ao exame das contas fossem juntadas. Diligência que foi cumprida pela Seção de Processamento de Feitos. Infrutífera a tentativa de intimação dos requerentes Thomas José Medeiros de Sena e Kareni Soares Lobato de Queiroz, só o partido é que foi intimado via postal. Esta relatoria determinou o cumprimento da diligência mediante a publicação de edital no Diário da Justiça. Publicado o edital, o prazo transcorreu inalbis. Em seu parecer conclusivo, a SACEP opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, diante da ausência de peças obrigatórias à apreciação contábil, bem assim irregularidade na representação processual do órgão partidário e de seus dirigentes. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas e é o relatório, senhor presidente. Discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Presidente, a matéria é de conhecimento, de amplo conhecimento da Corte, de fácil deslinde. O partido foi intimado para complementar os documentos obrigatórios da prestação de contas e também para regularizar a representação técnica, porquanto o processo de prestação de contas foi assinado por advogado, mas não consta a habilitação desse advogado nos autos. Os dirigentes partidários sequer tiveram advogado assinando qualquer das suas peças. Não havendo a integração da prestação de contas mediante a juntada das peças obrigatórias e também não havendo a regularização da representação processual, mesmo tendo havido a devida intimação para tanto, é o caso de julgar as contas como não prestadas nos termos da legislação de regência, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto desta Corte. E nesse sentido, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo não prestadas as contas do órgão estadual do Partido Republicano Progressista no Rio Grande do Norte, referentes ao exercício financeiro de 2015, com a consequente aplicação das sanções estabelecidas na Resolução 23.432, a saber, primeiro, proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário enquanto durar a inadimplência. Segundo, declaração para todos os efeitos de que o partido e os responsáveis estão inadimplentes perante a Justiça Eleitoral. E terceiro, a suspensão do registro ou anotação do órgão diretivo regional até eventual regularização. E é o voto, senhor presidente.
Desembargador Cornélio, como voto, Vossa Excelência. Doutor Glauber. Doutor André. Doutor José Dantas. Com o relator, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo. Com o relator, senhor presidente. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator, e este não tem a necessidade de publicação do acordo em sessão. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado pela presidência? Não havendo, às 8 horas, não há processo administrativo também, às 8 horas e 51 minutos. Antes de encerrar, doutor Wagner, já bem próximo aí de concluir, né? E aí está aí um dia florido aí, ó. Bonito aí, ó. Parabéns. Às 8 horas e 52 minutos eu declaro encerrada a presente sessão.